aproximadamente, nós estamos em 2025, 2000 e, há uns 25 anos mais ou menos, 28 anos atrás, foi no ano de 2000, foi no ano de 93, é só fazer a conta aí, eu não estou muito bom de conta aqui agora de cabeça. É isso aí. Quem falou? Quantos anos? 30 aí? 32, faz tempo, né? Eu ainda era um jovem cristão, já casado. Eu me lembro que eu tinha convicção já do chamado que Deus tinha na minha vida. 92, 93, essa época aí. Tinha convicção do chamado que Deus tinha na minha vida. Entretanto, eu não tinha aquela firmeza que eu imaginei que tinha, aquela base que eu pensei que tinha. Base que eu digo de conhecimento, de experiência com Deus. E naquele período eu passei uma época afastado da igreja. Foram questão de meses apenas. Nesse período a pastora firme na igreja, não perdia culto, levava meus documentos para orar, levava minha roupa para orar, não é? Porque quando a gente está desesperado por algo, a gente faz de tudo, desde que seja lícito, né? E Deus assim me restaurou. Por pouco tempo, tivemos algumas perdas em consequência da minha inconsequência. E foi um período em que eu achava que não tinha mais jeito para mim. Não tinha mais jeito para mim porque eu voltei às antigas amizades, coisa de meses. Voltei às antigas amizades. Comecei a beber, coisa que eu não havia feito, nem na minha juventude. Alguns irmãos do trabalho não sabiam da minha situação e chegaram em casa para fazer uma visita com Bíblia, harpa na mão, e me encontraram bêbado. Aí eu saudei os irmãos lá, paz do Senhor, irmão. Os irmãos falaram, irmão, parece que está cheio de outra coisa. Enfim, nunca mais voltaram em casa. Mas eu me lembro que nesse período eu achei que para mim não tinha mais jeito. Porque eu me senti assim, eu me senti indigno. De verdade, eu me senti indigno. Porque eu já havia experimentado as coisas de Deus. Não tinha tanta experiência, mas eu já havia experimentado o poder do Espírito Santo. Eu já havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu já havia recebido o dom de variedade de línguas. Eu já havia tido algumas revelações espirituais. Eu já havia profetizado. Eu já havia entendido naquele período algumas coisas que algumas pessoas manifestavam falando em línguas. Deus já havia me dado experiências. Eu confesso que nesse período aí eu me senti numa situação tão suja, sabe? Indo por esses caminhos, que eu por um momento eu falei, eu acho que para mim não dá mais não. De tudo que eu já vivi, não é? Experimentando tudo isso agora, para mim não dá mais. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que eu já até contei isso aqui. É apenas uma guisa introdutória para você entender o que Deus quer falar. Pode aumentar um pouquinho. Eu me lembro que naquele período eu tinha um pastor que chamava-se Antônio Scandiuzzi, mais conhecido como pastor Toninho. Magrinho, careca, um bigodão, ruivo, escandaloso quando pregava, mas cheio de Deus. Ele tinha um açougue atrás da polícia aqui na Avenida Goiás, na rua de trás.
E num desses dias eu estava na quadra da escola de samba do lado da nossa casa, 100 metros, né, amor? 100 metros. E eu lá, campeonato de futebol de salão, e o pessoal ficou sabendo que eu tinha saído da igreja, estava jogando de novo, me colocaram num time, me chamaram, e eu estou lá jogando, era por volta de 18 horas, e era já a final. Nosso time chegou na final, e o jogo ali rolando, do lado de fora, batuque, cheiro de maconha, embora eu não usava, mas estava ali no meio, e o negócio, o pau quebrando lá, e eu me lembro que eu estou de costa para o portão da quadra, e a quadra cheia dos dois lados de gente torcendo, para nós e contra. Aí de repente eu vejo assim, Claudião, eu ouço, Claudião. Eu falei, me chamando de Cláudio, meu apelido desde criança era Careca. Não era apelido, era uma profecia. Por causa de piolho, naquela época, né? O pessoal hoje é cheio de coisa, né? Nutella. Mas eu me lembro que naquela época, por causa de piolho, não foi uma vez nem duas. Eu deitava na cama com 12, 13 anos. Eu deitava na cama e minha mãe pegava aquele pozinho escrito Baygon, que de pegar na mão cai o dedo. Você pegar na mão que é perigoso, cai o dedo. E eu deitava na cama e ela espirrava aquilo na minha cabeça. E aí colocava uma fronha de travesseiro. E no outro dia a fronha estava preta, né? Quando não, pegava aquela bomba chamada, antigamente, né? Antiguidade é muito velho. Antigamente chamava bomba de Fritz. Eu colocava o veneno dentro, rodava assim. Eu lembro que eu fechava o olho e o ouvido e minha mãe amarrava o lençol na minha cabeça. Mas no outro dia não tinha um piolho vivo. Pelo menos por um dia. Mas não vencia, então me pegaram e falou, a única solução para esse menino é rapar a cabeça. Raparam minha cabeça careca com 13 anos e pronto, meu apelido ficou Careca. E como eu disse, não era apelido, era uma profecia. E de repente eu ouvi alguém falar, Claudião. Falei, será que é comigo mesmo? Ninguém aqui me conhece como Claudião. Nem Claudinho, nem Cláudio, nem nada. E quando eu olhei do lado de fora, eu vejo uma figura no meio da fumaça. Fumaça de churrasco, de maconha, de tudo. E eu olho aquele pastorzinho magro, ruivo, de paletó marrom. Me lembra como se fosse hoje. Com a Bíblia aqui, um sapato bico fino marrom. Claudião, vem cá, meu filho. Eu olhei e falei, não acredito. Não acredito. Aí eu falei, peraí, pastor, peraí. E o jogo rolando ali. Aí eu vi que a bola foi para lá, corri. Ele falou assim, estou indo pregar em Itaim. Eu preciso que você vá comigo. Eu falei, Jesus amado, ele está sabendo da situação que eu estou. Aí eu já logo pensei, coisa dela. Eu não sei até hoje se foi. Mas eu imaginei, era coisa dela. Né? E aí eu falei, pastor, aguenta só um pouquinho, está acabando. Meu filho, eu espero aqui até acabar o jogo. Não tem problema. E eu achando, falei assim, acho que ele não deve estar sabendo da minha situação, porque não é possível. Aí acabou o jogo, o pessoal tudo me chamando para ir para lá. Não lembro nem se fomos campeão ou não. E eu falei, pessoal, aguenta aí que eu vou conversar com o meu amigo ali. Aí saí da quadra com ele e falou, meu filho, eu vou pregar em Itaim, mas eu não quero ir sozinho. Deus tocou no meu coração para passar aqui e chamar você para ir comigo. Eu falei, pastor, mas eu não estou nem na igreja, pastor. Eu estou afastado, eu estou jogando, eu estou bebendo. Estou fazendo coisas que eu não fazia, né? Que eu nunca bebi na minha vida. Ele falou, não, meu filho, Jesus te ama. Eu vim aqui porque Jesus te ama, tocou no meu coração e você vai comigo. Eu falei, tá bom então. Corri, disfarcei todo mundo, peguei minhas coisas, fui para casa, me troquei. Ele me levou para o culto, me colocou sentado do lado dele. E ali eu pude perceber que ainda existia esperança para mim. Aleluia. Ali eu pude entender que, embora em alguns momentos a gente pensa que não existe mais esperança, existe esperança para nós. Por causa disso, até hoje, eu não desprezo dentro da igreja a vida de ninguém. Eu creio que todos que estão aqui, congregam aqui ou vêm aqui, Deus ainda pode fazer um milagre. Não importa, não está tudo acabado para você. Diga para quem está ao seu lado, ainda há esperança para a tua vida.
Glórias a Deus. Glória a Deus. Alguém aqui já se sentiu dessa forma? Para mim, eu acho que o meu caso não tem mais jeito. Alguém aqui, levante a mão. Eu não estou só, olha quanta gente. Puxa vida. É um sentimento ruim, não é? Pensa no negócio ruim. É você saber que tem família, que tem tudo, não falta nada, mas você olhar e falar assim, meu Deus, acho que não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Na realidade, eu estava começando a aprender o que era viver. Então eu quero dizer para você que ainda existe esperança para a sua vida, sim. Existe esperança para a sua vida, sim. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Acompanhe no telão, por favor. O texto vai dizer assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. A mesma versão que estava de manhã, por favor. Muda rapidinho que eu espero, tá? Isso, olha aí. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Jesus estava pregando o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sermão da Montanha, diga capítulo 5, 6 e 7. Para que você não se esqueça, onde está o Sermão do Monte. Nunca existiu, e eu falo com toda a propriedade, nunca vai existir, nunca, eu disse nunca, vai existir um grau tão elevado de poesia e um texto com tanta sabedoria como o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão do Monte é considerado o pico, o ápice de toda obra poética, sabe? E o mais elevado nível de sabedoria. Ali estão concentrados orientações para o nosso estilo de vida, para a transformação da nossa vida, para a mudança do nosso caráter, para a lapidação, sabe, do nosso ego. Ali tem tudo que você precisa para ser uma pessoa melhor do que você já é. O Sermão do Monte, se você for ler, você vai gastar em torno de 20 minutos. Entretanto, a pregação desse sermão, com toda a certeza, durou muitas horas. Muitas horas. E eu acredito que Jesus não pregou esse sermão num só dia. Porque é muita coisa que Jesus ensina ali. As pessoas aglomeravam-se para ouvir Jesus. Jesus valia-se da força do vento. Ele olhava para onde estava batendo o vento e ele seguia a direção do vento. E ele falava na direção em que o vento ia, para que o alcance da sua voz se tornasse muito mais potente. Ele não tinha microfone, caixa de som, uma igreja com acústica, não. Ele tinha apenas a voz, tá? E a força do vento que ajudaria a levar o som da voz dele. Aproximadamente uma multidão de mais de 5.000 pessoas se juntavam a ele para ouvir ele falar. Alguns estudiosos dizem que Jesus, no Sermão do Monte, ele falava sem parar, em torno de 8 horas por dia, sem parar. 8 horas por dia. Alguém já disse um dia, tá, que 1 hora de pregação intensa, a pessoa é capaz de perder de 2 a 3 quilos, embora recupera no mesmo dia.
ok? Numa pregação de 1 hora é possível perder de 2 a 3 quilos. Você imagina uma pregação externa, num calor de 40, 45, 50 graus, uma duração de 8 horas. O desgaste é muito grande, muito grande. E Jesus estava pregando para esta multidão, ensinando eles sobre as coisas do reino, sobre a questão do perdão, sobre a questão da oferta, sobre a questão do caráter, sobre a questão do julgamento, sobre a questão de não condenar as pessoas antes de saber uma situação, sobre a questão de enxergar as pessoas como Ele enxerga. Jesus tratou de assuntos ali diversificados. E depois que Jesus termina este sermão, me parece que Jesus está exausto, me parece que Jesus está cansado, porque Jesus, embora fosse Deus, Jesus também era homem, nascido de mulher, e sentia cansaço. Parece que Jesus está exausto, e Jesus, parece que ele ignora a multidão que está diante dele. Ele está na parte de cima do monte, e na parte de baixo do monte aquela multidão provavelmente assentada, um do lado do outro. E Jesus está falando. Quando ele termina, me parece que quando ele diz a bênção apostólica, tá, daquela época, me parece que todos se levantam. E com certeza haveriam pessoas ali que gostariam de ouvir uma explicação de algo que ficou encucado, de algo que não foi bem compreendido. Provavelmente alguém estava esperando Jesus já, o bloco de anotação, para falar: Senhor, mestre, rabi, raboni, por favor, me explica essa parte do seu sermão que eu não entendi. De repente, outra pessoa diria: me explica melhor essa questão do julgamento. Olha, Senhor, tira uma foto comigo. Se fosse hoje, não seria assim? Quando você vai em um lugar, alguém que você admira demais, tá? Você ouve a pessoa palestrar, ensinar, ministrar, pregar, cantar, não é? Poucas pessoas não têm aquele desejo de ir lá tirar pelo menos uma foto, para guardar de recordação. Jesus, ele ignora tudo isso, porque Jesus era uma pessoa que não estava preocupada com holofotes. Jesus não estava preocupado em aparecer. Jesus não estava preocupado em que alguém dissesse: olha, foi Jesus que pregou isso. Jesus não estava preocupado com nada disso. Jesus queria apresentar o reino do seu Pai para todas as pessoas que ali estavam. Aleluia. E esse é o nosso papel aqui também, é apresentar a palavra de Deus e declarar e fazer todos que entram aqui nesta igreja compreender que aqui não tem maior, não tem pessoa, sabe, especial, não tem ninguém aqui com algo especial, não. Aqui nós ensinamos que Jesus é o dono deste lugar. Aqui nós ensinamos que o que tem que ser reverenciado aqui é a palavra de Deus, porque Jesus, ele ignorou a multidão. Ele não quis saber se alguém ia passar no bolso dele uma oferta, se alguém ia colocar na salva dele lá uma oferta, se alguém ia falar assim: ó, me passa o seu Instagram da época para eu seguir o Senhor, me passa o seu LinkedIn para você palestrar na empresa que eu tenho, que eu administro 200 mil cabras, 300 mil ovelhas, me passa o seu LinkedIn que eu quero contratar você para palestrar para os meus pastores. Não, Jesus ignora tudo isso, ele não quer saber, sabe, ele não quer, mas nos dá a impressão que a ideia era apenas ignorar isso, mas não, toda a atitude de Jesus, ela é intencional, glória a Deus. É por isso que eu afirmo para você que Jesus te trouxe aqui, não foi simplesmente porque é culto domingo, começa às 18, termina às 19h30, 19h40, e você está achando que veio aqui simplesmente porque é domingo, ou alguém te convidou. As pessoas, a maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas que são convidadas por pessoas da igreja, e isso eu louvo a Deus, que essa igreja evangeliza, e essa é uma maneira eficaz de evangelização, porque se a pessoa não domina o evangelho para ensinar para alguém, então diga assim: vamos visitar a igreja que eu congrego. E isso tem acontecido aqui. De 100 pessoas que entram aqui na igreja e são apresentadas, 90 são convidadas por membros da igreja. Então por isso eu vos louvo, glória a Deus. Então Jesus, ele estava preocupado em quê? Em ensinar a palavra, mostrar a palavra. E essa é a nossa preocupação aqui também, de ensinar, declarar, mostrar, deixar bem claro que a nossa preocupação aqui é que você aprenda a palavra do Senhor. Aqui não tem homem com capacidades especiais, não. Aqui nós servimos um Deus que é poderoso, que tem a capacidade de mudar a tua história.
Glória a Deus, nós temos um Deus aqui, Jesus, Santo, Todo-Poderoso, que Ele tem poder de mudar o rumo da sua casa, da sua família. Não importa em que grau, em que nível esteja a situação, precária como for, Jesus pode dar um jeito. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que está doendo em você, Ele te conhece melhor do que você mesmo. E se você der uma oportunidade para que Ele prove isso, você vai experimentar um milagre tão grande da parte de Deus, que você vai perceber que valeu a pena e você demorou para compreender que Ele é o único que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, transformar o seu futuro. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Jesus então, Ele aparentemente ignora a multidão, mas como Ele era intencional e era Deus, Jesus sabia que se Ele subisse um pouco mais o monte e descesse por trás, Ele teria um encontro com alguém. Diga assim: Jesus conhece até aquilo que até aquilo que a gente não vê. Porque embora você não está vendo, Ele está vendo, Ele conhece. Então Jesus, em vez de descer o monte por aqui diante da multidão, que estava o esperando, aguardando para ovacioná-lo, Jesus ignora a multidão. E Jesus então vai para cá e começa a descer pelo outro lado do monte. Quando Ele está descendo do outro lado do monte, coincidência, cristocidência, está alguém lá que não poderia estar lá. O texto vai dizer que quando Ele desce do monte, e quando eu falo que Ele desceu por trás do monte, isso é óbvio, porque quem está do outro lado, ou quem se encontra com Jesus, é um leproso. E um leproso jamais poderia estar no meio da multidão. Um leproso seria reconhecido à distância, pelo seu estado. E se ele se atrevesse a ir para o meio da multidão, à distância, as pessoas iriam apedrejá-lo. Ele seria morto imediatamente. Mataria um leproso. Então esse leproso não estava no meio da multidão, esse leproso estava do outro lado do monte. Jesus não vai para onde está a multidão, Jesus está indo em direção aonde existe alguém que está arrebentado, mas o seu clamor interior já tocou o coração de um Deus poderoso no céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Ele deixa a multidão que queria ovacioná-lo, dar glória para Ele, para ir de encontro a um coração que estava gemendo dentro do peito, mas existe um Deus no céu que já havia ouvido o gemido desse coração e lido a lágrima que caiu do olho desse leproso lá do outro lado. Glória a Deus, porque às vezes não é o teu grito que toca o coração de Deus, às vezes é o teu gemido, às vezes não é a tua oração em voz alta que mexe com Jesus, não, às vezes é a lágrima que você deixa rolar no rosto num quarto escuro escondido. Então não se preocupe com performance, se preocupe em abrir o coração e mostrar para Ele que você o ama e acredita que Ele é poderoso e pode mudar a tua história. Esse leproso está lá parado. Quando ele vê Jesus, versículo de número 2, quando ele vê Jesus, o texto vai dizer que o leproso aproximou-se e o adorou. Olha que coisa linda. Um leproso aproximou-se e adorou. Mas o leproso não poderia fazer isso. Diga assim: isso não era para o leproso. Como muita coisa de Deus você acha que não é para você. Como eu achei que não era para mim. Porque eu conhecia até então um Deus, e se eu errei Ele vai me bater. É o Deus da religião. É o Deus da religião. É o Deus que você vai para a igreja, entrega a vida a Jesus, você já sai com um livro de receita do que você não pode mais fazer. Você não pode mais isso, não pode aquilo, não pode, mas não só sobrou para Jesus batizar com o Espírito Santo, que a obra a igreja já fez. Talvez você está aqui dessa forma, sabe, servindo o Deus da religião, que você não pode nada, não pode, só não sabe o que pode, mas o que não pode você sabe.
achando que as bênçãos que Deus tem não são para você, porque você aprendeu que o crente não pode nada. Mas a minha Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas algumas não me convêm. Eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso dizer qualquer coisa, só que eu sou responsável pelos meus atos. Mas eu posso. E eu compreendi, depois de um tempo, que o Deus que nós servimos, quando nós erramos, Ele não nos trata como bastardo, Ele nos trata como filho. Porque se você tem um filho e diz sim para o teu filho todo dia, você está tratando o seu filho como o filho da vizinha. E o seu filho, quando crescer, não vai te respeitar como pai ou mãe, vai te respeitar como respeita a vizinha, ou seja, zero. Porque esse é o nosso Deus. Ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Mas na hora de tratar você como um filho, Ele vai tratar porque Ele ama você. Talvez você nunca ouviu isso, mas a Bíblia diz que Ele corrige e ama aquele que Ele tem por filho. Por filho. E Deus não corrige só com palavras, Deus corrige com atos, com situações. E se você está sendo corrigido por situações que você plantou lá e hoje está colhendo, dê glória a Deus, porque Ele está fazendo isso com você para você aprender e nunca mais sofrer lá adiante. Aleluia. Esse leproso não poderia estar ali. Ele era impedido segundo a lei de Moisés de estar ali. Põe na tela para mim, Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46. Eu quero mostrar para você. Olha aí. Esse texto todo fala sobre a situação do leproso. Certo? Esse texto inteiro. Mas esses dois versículos mostram a situação do leproso. Ele não poderia estar ali se tivesse sido identificado. Sendo identificado, seria morto. O texto diz, as roupas do leproso. Em quem está a praga, diga assim, é praga. Diga, não é doença. Então era uma praga, era considerada praga. Porque nenhum leproso foi curado na Bíblia. Os leprosos foram limpos. Não era doença, era uma praga. Era considerado uma praga de maldição, a lepra. E outra, a lepra na Bíblia não está dizendo somente quando faltava um pedaço do nariz, caía um dedo. Lepra na Bíblia era qualquer grau de alergia na pele. Qualquer grau de alergia na pele era um grau de lepra. Tinha que ser tirado do meio do povo, porque era contagioso. E era uma doença terrível. Então, as roupas teriam que ser rasgadas. Tá? Os seus cabelos tinha que ser por ele mesmo, obrigatoriamente assanhados. Ele assanhava o cabelo, puxava para todos os lados, tá? Deixado sem pentear. Com a mão na boca, gritará, impuro, impuro. A 100 metros de distância de uma pessoa, um leproso tinha que colocar a mão na boca ou no peito, tá? Ele fazia desta forma. E gritava com a mão levantada, impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse. A distância máxima de um leproso de aproximação era de 2 metros, a mínima, perdão. Mas com 100 metros ele já tinha a obrigação de avisar. Eu sou impuro, cabelo despenteado, roupa rasgada, descalço, feridas purulentas. Próximo versículo, por favor. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ele tinha que ficar fora do convívio social até que a lepra fosse confirmada, que foi arrancada do corpo dele, que foi limpa. Ele tinha que ficar afastado, tá? Então esse homem não era para estar ali, mas esse homem, lá onde ele estava, provavelmente ele ouviu a voz de Jesus pregando o sermão do monte. E quando uma pessoa que está com o coração sedento por Deus, porque acha que não tem mais esperança para o seu problema, ouve a voz de Jesus, algo começa a se mexer dentro dela, glória a Deus.
Aleluia, coisa maravilhosa. Quando você está triste, angustiado, mas você ouve um louvor falando de Jesus, ouve uma pregação, ouve alguém falando do texto, algo começa a se mover dentro de você. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, que eu ainda era jogador, eu sentava no último banco da igreja, presbítero Erison, e se eu tivesse com uma caixa de fósforo na mão, porque eu ainda fumava escondido, eu pegaria 2 palitos e colocava aqui para eu não piscar, porque eu lembro que eu fugia, saía de dentro do culto para ir lá fora, porque se eu piscasse a lágrima descia. Quando cantava o hino número 15 do Inário Cristão, na harpa cristã, acho que é o 37, que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Quando eu ouvia esse louvor, minha alma gemia dentro de mim. Eu estava carente, precisando de Deus, e não tinha coragem de externar essa necessidade, mas o meu interior já havia declarado: Jesus, eu quero te servir. Talvez você hoje aqui ainda não disse: eu quero servir a Jesus, mas o teu coração já disse: Senhor, eu quero o Senhor para mim, eu quero me entregar a ti. Mas hoje pode ser o dia da mudança na tua vida. Hoje pode ser o dia da mudança na tua vida. Eu não sei como, mas esse leproso saiu, porque o leproso, depois que ele era excluído da sociedade, ele tinha que permanecer no arraial dos leprosos, chamado de leprosário. Ainda hoje existem leprosários. Em São Paulo existe leprosário. A lepra é uma doença em que a pessoa está caminhando e de repente cai um pedaço da orelha. Ela não sente. A pessoa está caminhando, vai pegar algo, de repente o dedo cai. A ponta do nariz, as pontas das orelhas, as pontas dos dedos, os lábios começam a endurecer e caem, e fica uma ferida branca. Então a pessoa não tem nem noção. Ela sai de casa com 5 dedos, de repente no meio do caminho já está com 8. Porque a lepra é assim. Para esse homem, ir até Jesus foi um calvário. Ele saiu do leprosário, aonde ninguém poderia entrar. Os parentes levavam roupa com uma vara e colocavam na porta do leprosário. Levavam comida e deixavam na porta do leprosário. Esse homem provavelmente não olhava no rosto de um filho, da esposa, dos parentes, há meses, há anos. A casa de um leproso era destruída. O comércio de um leproso era queimado. Ele perdia tudo. A família ficava à mercê da sociedade. Esse homem não poderia mais ter convívio com ninguém. Tinha que ficar isolado, não poderia sair dali. Quando ele fosse buscar comida, de longe ele gritava: imundo, ou seja, estou chegando, para que as pessoas saíssem. O cheiro era forte, escorrendo pus, o corpo pedindo socorro. Mas de alguma forma, Jesus pregando para o lado de lá, aleluias, algum trabalho aerodinâmico fez com que a voz de Jesus desse meia volta e chegasse ao ouvido dele. Aleluias. Talvez você hoje tinha preparado de ir para um outro lugar, mas eu não sei que aerodinâmica Jesus usou e fez uma volta e trouxe você para ouvir essa palavra. Glória a Deus. E ele ouvia Jesus falar. E quando ele ouviu Jesus falar, eu acho que ele associou: esse Jesus que está falando ali deve ser o mesmo que passou lá em Betânia, que ressuscitou um homem que estava há 4 dias já morto. Esse Jesus que está pregando aí, essa sabedoria não é comum. Eu acho que esse homem é o mesmo que passou lá em Naim, e o menino estava morto em cima da maca, e ele tocou no esguife do caixão, mandou o menino levantar, o menino sentou, ele deu até comida para o menino, e a mãe está com o filho até hoje. Eu acho que esse Jesus, pelo modo dele falar, ele é o mesmo que uma mulher com 12 anos de hemorragia tocou nele e foi curada. Ele entrou na casa do mestre da sinagoga, e a filha estava dormindo lá, morta, e ele pegou na mão e falou: Talita cumi, menina levanta. A menina levantou, ele deu até comida para ela. Eu acho que é esse Jesus. Quando ele pensando, eu acho que é esse Jesus. Ele falou assim: ele está pregando do outro lado do mundo, tem uma multidão, mas eu já estou morrendo mesmo, eu não tenho mais nada a perder, e quem
não tem mais nada a perder, irmão, e já acha que às vezes não tem mais jeito, é hora de fazer algo diferente, reverente, de mostrar alguma coisa que a tua fé nunca mostrou, sabe? E ele fez o que? Ele falou assim: eu vou sair do leprosário. A única coisa que pode acontecer comigo é morrer mais rápido, porque se eu não sair daqui, eu vou morrer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Se eu sair e não me encontrar com Jesus, eu morro agora, alivio minha dor. Mas, irmão, aprove a Deus fazer com que Jesus voltasse, não fosse para lá. Encontrou ele no meio do caminho, e mesmo ele leproso, ele corre até Jesus, irmão. Ele não reclamou, ele não colocou a culpa em Deus por causa da lepra, ele não colocou a culpa no marido, na esposa, nos filhos, no patrão, não. Ele não colocou a culpa no sacerdote, no levita. A Bíblia diz que ele se curva e adora a Jesus. Aleluia. Ele adorou a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4:16 que nós temos que nos apresentar diante do trono da graça, irmãos, sabe, com convicção, com confiança. A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que nós temos que entrar diante do Senhor com reverência, porém com ousadia. Aleluia. Pelo amor de Deus, entenda, você não é bastardo, não, você é filho de Deus. Aleluia, você não é mais escravo, você é filho de Deus. Eu, quando vou para a casa do meu pai, eu sento na cadeira que eu quero, eu sento no sofá sem pedir licença, eu vou aonde eu quero, é casa do meu pai. Glória a Deus. E Jesus está dizendo isso para você hoje aqui, esta noite, nesse lugar. Você é meu filho, você tem direito, então entra na minha presença com reverência, porém com ousadia, porque eu quero homens e mulheres de coragem, que tenham fé e força para dizer: Pai, eu te sirvo e eu não vou me sujeitar a nada nesse mundo, porque eu creio num Deus que é todo poderoso. Pelo amor de Deus, para de se humilhar para pessoas, para de se humilhar para situações, se humilha diante de Jesus, que Ele vai te colocar de pé. Glória a Deus. Glória. Talvez tem gente que desempregado não quer mais adorar. Ficou desempregado, eu não quero mais adorar. Comprou o carro, deu ruim, bateu o motor, não vou nem para a igreja, tá? Estou para casar, deu um problema, perdeu o emprego, não vou mais servir a Deus. Passou mal, foi no médico, diagnóstico lá, pressão alta, diabetes, tem alguma coisa, ai, eu não quero mais servir, como se Jesus fosse culpado, e não quer mais adorar, sabe? Passou uma situação financeira apertada, não quero mais servir a Deus. Queridos, esse moço, esse homem, ele estava leproso. Diga assim, leproso, mas adorando. Diga, roupa rasgada, mas estava adorando. Diga, mal cheiroso, mas adorando. Diga, abandonado, mas adorando. Diga, ridicularizado, mas adorando. Sem casa, mas adorando. Vamos, irmão? Sem trabalho, mas adorando. Descabelado, mas adorando. Faltando pedaço do corpo, mas adorando. Descalço, mas adorando. Gritando imundo, mas adorando. Rejeitado, mas adorando. Sem empresa, mas adorando. Sem a casa própria, mas adorando. Sem os entes queridos, mas adorando. Pergunto para quem está ao seu lado: e você, o que é que você vai fazer? Nós vamos fazer o quê? Tem alguém leproso aqui? Mal cheiroso? Rasgado, desprezado, despejado? Tem alguém? A gente é muito mole, gente. A gente reclama demais. A gente tem de tudo. Esse moço perdeu tudo que ele tinha.
Mas a Bíblia fala que quando ele encontra Jesus, ele adora. Glória a Deus. A palavra adorar vem da palavra proskinel. Proskinel significa se prostrar, declarar, bajular. Se tem alguém que você pode bajular, é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém diante de alguém que você pode se prostrar, é de Jesus. Esse homem foi e adorou. Coloca o versículo, por favor, 2. O texto vai dizer que ele adora. Ele diz assim: Senhor. Diga assim: Senhor. Senhor, ele reconhece Deus na pessoa de Jesus. Ele está vendo um homem, mas ele reconhece que é Deus. Olha aí, Senhor. Ele primeiro adora. Na situação que ele estava, ele adorou. A gente quer parar de adorar por qualquer dor de barriga, mas ele adorou. E ele disse: Senhor. Ele reconheceu, o Senhor é Deus. Porque a palavra Senhor aqui é Kyrios, que é a mesma palavra do Antigo Testamento, Adonai. E Adonai refere-se a Senhor com S maiúsculo, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Esse homem, ele está olhando Jesus com a sua roupa rota, cheia de poeira, o cabelo todo cheio de poeira também, mas ele reconhece, não é um homem comum, ele é Deus, ele é o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Ele reconheceu: esse daí é o Senhor que pode mudar minha história, que pode me libertar, me transformar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele viu em Jesus, ele não viu uma figura humana, mas ele viu o próprio Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 3, que Moisés apacentava as ovelhas de Reuel, Deus aparece na sarça, pegando fogo a sarça, e a sarça não se consome. E quando Moisés vê que a sarça, aquela espinheiro, tem fogo, mas não queima, não está se deteriorando, Moisés se aproxima. E Deus fala: Moisés, para por aí, porque o lugar que você está é terra santa, tira a sua sandália. Aleluia. Deus estava dizendo: só quem usa sandália é Senhor. Diante de mim não existe Senhor. Tira a tua sandália. Diante de mim você também é servo. Moisés, tira a tua sandália, porque a tua vida foi uma até aqui. Daqui para frente é outra caminhada. Deus estava dizendo isso para Moisés. Você vai libertar o meu povo. Você vai falar com o faraó. E você vai dizer para faraó para liberar o povo, porque eu quero que esse meu povo celebre a Páscoa para mim no deserto. E Moisés falou: eu vou lá falar com o faraó, ele vai me matar, Senhor. Como eu vou chegar e falar que o Senhor apareceu para mim? Ele diz, no Egito, Deus, quem é Deus é o faraó. Aí eu vou chegar lá e falar que Deus falou comigo, ele vai me matar, achar que eu estou louco. Se eu for lá e ele perguntar: qual é o nome do seu Deus, Moisés? O que é que eu falo? Deus falou para ele: diga: eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Por favor, diga: eu sou o que sou. Isso para faraó. E para os filhos de Israel, você vai dizer: o eu sou me enviou a vocês. Glória a Deus. Foi isso que o leproso viu. Ele viu o eu sou na vida de Jesus. Porque quando Deus diz para Moisés assim, ó, eu sou o que sou, o termo é R-E, Asher, R-E. R-E, Asher, R-E. E sabe o que significa eu sou o que sou? R-E, Asher, R-E. Significa eu serei o que serei. Eu serei o que eu quiser. Esse leproso, quando vê Jesus, ele entendeu. Ele falou assim: é o Senhor. É o mesmo que falou para Moisés que seria o que ele quisesse. E se ele é o Senhor que disse: eu serei o que eu quiser, hoje ele pode ser a minha cura e o meu milagre. Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O que você precisa que Jesus seja para você hoje? O que você precisa que Jesus seja para você hoje? Uma cura? Receba a cura em nome de Jesus. Você precisa do emprego hoje,
Jesus precisa ser uma porta aberta para você. Receba o teu milagre e o teu emprego hoje, no nome de Jesus. Você precisa que Jesus seja um apaziguamento no seu casamento, na sua família. Você precisa que Jesus seja o elo de ligação para juntar o que está separado. Receba isso hoje em nome de Jesus. A partir do momento que você reconhece que Jesus é realmente Senhor, você pode dizer: Pai, eu creio que o Senhor é o que o Senhor quiser ser, então seja isso na minha vida, glória a Deus. Hoje Deus está de braços abertos, esperando crentes aqui dentro desta igreja, dizer assim: Pai, eu preciso que o Senhor seja algo na minha vida. O que é que você precisa, diz o Senhor? Aleluia. Olha o que ele diz. Versículo 2 de Mateus 8. Senhor, adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, diga assim, se o Senhor quiser, olha aí, pode me purificar. Que coisa linda. Essa é a atitude de quem adora de verdade. Porque tem tanta gente colocando Deus na parede. Senhor, eu sou teu filho, eu não aceito andar assim. Senhor, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. Coloca a cadeira, senta aí que eu quero conversar com o Senhor face a face, Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Olha o que é a atitude de um adorador legítimo. Senhor, reconheceu que ele era Deus. Se quiser, diga assim, é se ele quiser. Se quiser. Ele entendeu que Jesus não era obrigado a nada. Ele abriu o coração para Jesus e disse: Senhor, eu não estou exigindo nada. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o Senhor não tem obrigação de fazer nada por mim. Mas eu reconheço que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e pode ser o que o Senhor quiser. Então, se o Senhor quiser, me purifica desse problema. Aleluia. E o texto vai dizer que Jesus, próximo versículo, Jesus se aproxima, aleluia, ó, Jesus estende a mão, se aproxima, glória a Deus, toca no leproso, aleluia. Levanta sua mão direita em nome de Jesus, glória a Deus. Feche os seus olhos, oh glória, aleluia. Se você crê hoje pela fé, você pode sentir o toque de Deus na palma da tua mão. Aleluia. Eu não estou falando nada para te emocionar, eu estou falando algo no campo do sobrenatural. É no campo da fé, glória a Deus. É no campo da convicção, bendito é o nome do Senhor. Hoje Ele pode estar estendendo a mão e tocando na tua mão, para fazer você compreender que Ele tem mudança, transformação de vida para você que está aqui hoje neste lugar. Aleluia. Então receba o toque do Senhor, deixa Ele tocar na tua vida, porque o toque do Senhor é diferente. O toque do Senhor te transforma, o toque do Senhor abre o teu coração, o toque do Senhor te abre portas, o toque do Senhor te santifica, o toque do Senhor transforma a tua vida de dentro para fora, o toque do Senhor te enche da presença dEle, o toque do Senhor te levanta do chão, o toque do Senhor abre a porta que está fechada, o toque do Senhor abre o ouvido que não escuta mais, o toque do Senhor cura a cegueira, o toque do Senhor arranca a depressão, o toque do Senhor arranca a enfermidade no útero, o toque do Senhor arranca a enfermidade na coluna, o toque do Senhor arranca a enfermidade na célula, o toque do Senhor arranca a enfermidade no estômago, o toque do Senhor arranca a enfermidade no sangue. Então seja tocado pelo poder de Jesus Cristo. Quem crê, adore o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Diga para quem está ao seu lado: Jesus hoje quer te tocar. Põe na tela. Glória a Deus! Olha que legal, olha que lindo, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Sim. Fique limpo. Glória a Deus.
Glória a Deus. No mesmo instante. Você crê que algo pode ter mudado na tua vida no mesmo instante, aqui agora? Aleluias. Glórias a Deus. Algo pode ter mudado na tua vida aqui agora. E você depois vai procurar e falar: pastor, aquele dia, não foi assim, pastora Mara? Não foi assim que aconteceu aqui? Recebeu oração, depois foi fazer exame. O problema está no exame até hoje, né? Não era para estar andando. O problema está no exame constatado. Está andando e não sente dor. Aleluias. Porque você precisa guardar quando Deus libera palavras para a tua vida. Se for para subir aqui te emocionar, eu não venho. Eu não tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com a palavra do Senhor e com a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem feito milagres no nosso meio. Hoje é uma noite em que Deus está realizando algo extraordinário. Eu sou convicto no que eu estou falando. Deus está fazendo algo extraordinário hoje aqui. Aleluia. Alguém vai me procurar daqui uns dias e falar: pastor, aquele dia algo aconteceu em mim, algo aconteceu na minha vida. Alguém vai me procurar e nós vamos testemunhar aqui. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Foi imediatamente, foi no mesmo instante. Quando Jesus toca de fato, acontece no mesmo instante. Só existe uma cura na Bíblia que Jesus precisou fazer 2 vezes. Que foi o cego na porta da cidade de Betsaida. Que os amigos levam o cego até Jesus. Jesus fala: tira ele da cidade. Manda tirar de dentro de Betsaida. Por quê? Porque lá atrás Jesus já havia dito: ai de você, Betsaida e Corazim, que se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto o que vocês viram, eles teriam se convertido. Mas haverá mais rigor para vocês que me viram, experimentaram e não creram, do que para Sodoma e Gomorra. Jesus falou para os amigos do cego: tira ele dessa cidade, que aí dentro eu não vou operar milagre nenhum. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: o ambiente em que você vive te molda. Se você vive num ambiente de contenda, num ambiente de dúvida, num ambiente de chacota com as coisas de Deus, não demora muito tempo, você também está na contenda, na chacota e duvidando das coisas de Deus. Você precisa viver num ambiente que crê nos milagres. Você precisa estar inserido num ambiente que crê que o que está escrito aqui, Jesus, rasguei minha Bíblia, que o que está escrito aqui, tá certo? É para os dias de hoje também. Você precisa entender e viver no meio de gente, de um povo, que quando prega isso aqui e diz algo, tem que acontecer, porque senão é mentira, aleluia, glória a Deus. Se a gente crê e prega que Jesus liberta, tem que ter libertação. Se a gente prega que Jesus está operando coisas extraordinárias, tem que haver testemunho, senão é blá blá blá, senão é conversa fiada. E nós não nos reunimos aqui no domingo de manhã e à noite para conversa fiada. A gente se reúne aqui para mostrar que esse é o Evangelho, o poderoso de Jesus Cristo, que converte, que transforma, que liberta, que muda a história de pessoas. E sabe por que Jesus orou 2 vezes? Para que o milagre desse homem ficasse registrado como exemplo. Jesus vai lá e fala: tá vendo? E ele fala o quê? Eu estou vendo homens como árvores. Olhando para baixo, estou vendo homens como árvores. Para mostrar que Jesus queria nos ensinar que muita gente não vê milagre acontecer na igreja, não sente nada na igreja, porque também está enraizado como árvores em coisas terrenas. É por isso que o homem não foi curado logo de cara, porque Jesus permitiu aquilo para que ele entendesse: eu estou incrustado no meio de gente materialista, no meio de gente carnal.
sabe? No meio de gente que não crê, que Deus fala hoje ainda, que Deus usa, que Deus dá dons. Aí Jesus vai lá de novo e coloca a mão sobre ele e fala: agora olha para cima. Ele olha para cima. Glória a Deus. Quando ele olha para cima, ele vê o céu azul, a imensidão, a grandeza de Deus. Glória. Aí Jesus fala, sabe o que para ele? Agora não entre mais nessa cidade. O milagre dele foi diferente. Não é porque ele era diferente. É porque quando existe algo escondido na nossa vida, incrustado na nossa vida, Deus faz dessa forma para que o nosso milagre fique registrado em cima de exemplo para outras pessoas. Talvez você está aqui hoje dizendo assim: poxa, Deus começou uma obra na minha vida, mas ainda não terminou. Ei, calma, deixa Deus agir no tempo dele. Apenas você não volte mais a fazer o que estava fazendo, não volte mais a falar o que estava falando, não volte a viver como estava vivendo. Sabe, se você teve um encontro com Jesus na porta de uma cidade, Ele começou a mudar a tua história, continue no caminho que você estava, porque Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Glória a Deus. O moço é curado. Olha que coisa interessante. Eu disse que ele perde casa, perde emprego, perde tudo. Sim ou não? Perde tudo. Mas coloca lá em Marcos, capítulo 1, versículo 44 e 45. Olha lá. É o mesmo texto, só que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. A ótica de Marcos quando escreveu. Olha, e disse Jesus dizendo para ele: olhe, não conte nada a ninguém. Foi curado de lepra, gente. Como que esse cara não vai contar nada para ninguém? Não conta nada para ninguém. Mas vá, apresenta-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Não é que não era para contar, é que a cura estava em processo. Porque a cura não vem pela ação do pastor, a cura não vem pela ação de homem, a cura vem pela ação da palavra. Na vida de alguém é na hora, na vida de outros uma semana, na vida de outros anos. É por isso que tem mulher que diz: meu marido não ora igual eu. Tem marido que diz: minha mulher não lê a Bíblia. A obra é diferente, porque a salvação é individual. Agora o plano é junto. Aí Jesus fala: a obra já está sendo realizada, mas não conta. Diga para quem está ao seu lado: olha, fica de boca fechada. Diga assim, porque Jesus começou um milagre na tua vida hoje. Tá? Diga assim, boca fechada. Amém? Porque a obra ia ser completada no momento em que ele cumprisse a palavra. Então não adianta ser curado hoje e ter uma vida desleixada. Não adianta eu pregar aqui hoje e amanhã fazer coisa errada. Não, eu tenho que cumprir a palavra. Então vá, fique quieto. Diga assim, fecha a boca. Isso. Apresenta-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, que ordenou para servir de testemunha. Mas oferecer o quê? Fala para mim, irmão Pedro. Se ele perdeu casa, família, bem, empresa, comércio, ele perdeu tudo. Vai oferecer o quê como sacrifício? Fala para mim. É aí que está. Jesus quer mostrar para mim e para você que quando Ele realiza um milagre na vida de alguém, Ele também restitui na hora tudo que lhe foi tirado. Ah, mas eu não tenho condição. E quem está falando que é você? A palavra está falando que se Jesus mandou ele restituir, é porque até ele chegar lá, Jesus já colocaria algo na mão dele. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão.
Ah, mas pastor, eu não tenho hoje, eu não tenho condição, não sei de onde vir. Ainda bem que você não sabe, porque pelo menos você não vai pedir para ninguém, porque a palavra diz que você até chegar no momento da realização do teu milagre, Deus vai te dar a condição de você ofertar, reconhecer, cumprir a palavra do Senhor. Então descansa, porque Deus vai colocar na tua mão o que você precisa para ofertar para Ele. Deus vai te dar. Versículo 45. Mas tendo saído, Jesus falou: fica quieto, meu filho, fica quieto, fala nada. Mas quem é que aguenta? O camarada está leproso, agora olha para os dedos, o dedo já tinha caído, voltou. Coloca a mão no nariz que não tinha mais, o nariz está lá. Olha para os pés, os dedos todos lá. Passa a mão no corpo, não tem mais ferida. Quem é que aguenta ficar quieto? Não aguenta. Aí ele sai e começa a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Glória a Deus. E a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Ele divulgou tanto Jesus, que se Jesus entrasse era perigoso ser morto pela multidão, tá? Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Aleluias. Olha, tendo saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Glória a Deus. Ele estava num leprosário, direcionado à morte, sem esperança, sem eira nem beira, sem lenço, sem documento, tá? Desgraçado de Maré de Si. Tinha mais nada, mais nada. Aí ele corre até Jesus, adora, reconhece que Ele é Senhor. Jesus toca nele, o que era proibido. Não podia tocar, porque Jesus ficaria imundo. Mas Jesus toca e resolve o problema dele. Aleluia. Jesus toca e resolve. Quando Jesus resolve o problema, fala assim: agora não fala para ninguém. Como? O que ele queria agora? Ele queria correr, irmão, encontrar pessoas no meio da rua e dizer assim: olha, eu estava miseravelmente destruído, mas eu tive um encontro com Jesus, e eu não posso me calar, porque eu estava no chão, morrendo, ninguém me ajudava, mas Jesus me pegou pela mão e me colocou de pé. Agora eu vou dizer para todo mundo que Ele tem solução também para o seu problema. Você tem a responsabilidade cristã, de dizer para as pessoas o que Jesus está fazendo na tua vida.